Bom dia! Ontem estabelecemos a continuidade do nosso percurso de cura e libertação, expondo que falaríamos sobre idolatria. A idolatria, ela pode ser entendida como o ramo da proteção dentro do ocultismo. Nesse campo, o ser humano ele busca proteção em uma fonte estranha, que não é o Deus verdadeiro. A idolatria é um pecado contra o próprio Deus. A idolatria, ela é uma fé desalinhada. A idolatria é você acreditar no engano e na mentira. Nós vemos aqui, Êxodo 20, falou Deus todas estas palavras dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor, sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Aquele que idolatra se torna como um ídolo. O Salmo 115, dos versículos 4 a 8, o Salmo 115 é um salmo clássico sobre idolatria. Ele diz: os ídolos deles são prata, ouro, obra da mão de homem. Vou repetir: os ídolos deles são prata e ouro, obra da mão de homem. Tem boca, não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pé, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Semelhante a eles sejam os que fazem e todos os que neles confiam. Então, engano e falta de proteção espiritual. A pessoa se torna como ídolo, ela busca numa fonte falsa. Ezequiel 14:4, assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que se levantar os seus ídolos do seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Então, idolatria é algo realmente nefasto. E o homem constrói ídolos em seus corações. Os homens, eles parecem que não têm, assim, noção do que significa a idolatria. Eles não têm noção do que é, na verdade, estabelecer o ídolo no coração. Então, nós precisamos entender que o ser humano ele tem uma inevitabilidade da idolatria. É inevitável o ser humano querer, através de estruturas, servir ao ocultismo. É inevitável. O ser humano ele tem uma tendência muito forte de servir à idolatria, de idolatrar. Ele tem uma pegada muito interessante nesse ambiente. Mas nós precisamos entender que há um inventário de ídolos que nós devemos fazer. Nós precisamos fazer um inventário dos nossos ídolos. Porque a idolatria não é ligado somente à estrutura de imagens. Existe aquele que idolatra o poder, né? A vida para ele só tem significado se ele tem poder ou influência sobre os demais. Existe a idolatria da aprovação. Eu preciso ser aprovado pelas pessoas, aquilo que eu faço tem que ter significado. Existe a idolatria do conforto. Meu carro é confortável, minha casa é confortável, a minha cama, a minha experiência e qualidade de vida é um conforto total. Existe a idolatria do controle. Existem mulheres que têm prazer em controlar o marido, é uma idolatria. Existe a idolatria da ajuda. Você não serve pessoas com um propósito, mas você idolatra ajudar pessoas e você tem isso como um troféu. Existe a idolatria da dependência.
ou da codependência. Você só está bem se alguém que pode te salvar está perto de você. Existe a idolatria da independência. Eu sei tudo, eu faço tudo, eu carrego tudo, as minhas mãos que habilitam tudo. Existe a idolatria do trabalho. Eu nunca tirei férias em 20 anos. Já ouvi um pastor falar para mim: você tirou férias? Isso já aconteceu comigo. Ah, você tirou férias, pastor? O diabo não tira férias. Sabe qual foi minha resposta? Eu não trabalho para o diabo. Eu trabalho para Jesus. Existe a idolatria dos reconhecimentos, do materialismo. Existe a idolatria da religião. A minha igreja tem 1000 jovens. A minha igreja... Idolatria. Existe a idolatria da individualidade. Existe a idolatria da cultura. Existe a idolatria racial. Existe a idolatria de times de futebol. Infelizmente, a gente vê isso no ambiente cristão. Existe a idolatria familiar. Meu filho é inteligente, a minha filha é formada nisso, a minha esposa faz aquilo, eu faço isso. Existe a idolatria até do sofrimento. E essa doença me acompanha há 35 anos. Eu faço tratamento. A pessoa tem aquilo ali como um bichinho de estimação. Idolatria. Existe a idolatria da imagem, da aparência corporal, da beleza física. Então, nós precisamos fazer o diagnóstico dos nossos ídolos. Fazer o diagnóstico perguntando qual que é o maior pesadelo que eu tenho. O que mais me preocupa? O que mais me faltaria se eu perdesse? O que me mantém em pé? Quando as coisas estão difíceis ou vão mal, eu me consolo onde? Eu me posiciono onde? Qual é a minha plataforma? O que vem no meu pensamento com mais facilidade? Que oração sem resposta me faria me afastar de Deus? São estruturas que nós precisamos diagnosticar nas nossas vidas para saber se por alguma razão nós não estamos idolatrando algo ou alguém. O que me dá essa autoestima? O que me fortalece para sentir a autoestima que eu tenho? É o orgulho? É a soberba? É a prepotência ou é o Espírito Santo que me empoderou? O que eu espero realmente da vida, o que realmente me faz feliz é o carro novo? A casa boa, a cama confortável, a esposa bonita? Os filhos inteligentes? O que me faz feliz? Então, nós temos que questionar a nós mesmos e responder essas perguntas. Nós temos que ser mestres na resposta dessas perguntas para que nós possamos entender de fato o que é importante para nós. Então, a idolatria, ela vai muito além de simplesmente um conceito. Ela vai muito além do que achar que ídolos são aqueles estabelecidos em Êxodo 20 ou Salmo 115, feito por mãos de homens, de ouro. Não. Nós temos várias estruturas hoje, infelizmente, inclusive na igreja evangélica. Pastores, apóstolos, profetas sendo idolatrados. Se você não for lá naquele pastor conversar, se orientar com ele, você não está alinhado com a palavra de Deus. Tem que ser ele. Eu vejo muito isso de perto. Pessoas dentro da igreja sendo idolatradas e inconscientemente elas gostam disso. Inconscientemente, mas entenda, o mundo espiritual trabalha no inconsciente também. Então nós precisamos repensar o nosso nível de adoração exclusiva ao único Deus, para que nós possamos de fato trazer à memória aquilo que nos tem afastado de Deus, qualquer tipo de idolatria como essas que eu mencionei aqui agora, e nós precisamos rejeitá-las, nos arrepender, confessar e rejeitar. Para compreender a bondade do grande eu sou. Ele é o único Deus digno de ser adorado.
Então nós precisamos estabelecer esse modelo. Nós temos que vivenciar um nível de adoração a Deus exclusivo, nível exclusivo de adoração a Deus. Adorarás somente ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Foi a resposta que Jesus deu a Satanás ali na tentação no deserto, em Mateus capítulo 4. Então nós precisamos fazer um diagnóstico. A nossa vida tem sido uma vida de entrega e adoração ao único Deus, ou há algo em nossa vida que tem ocupado espaço no lugar do Santo de Israel? Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, pela tua bondade, obrigado pelo culto que nós chegamos agora aqui em casa, fomos ali interceder pelos irmãos, orar. Obrigado, Deus. Obrigado por essa estrutura que o Senhor nos concede. Nós abençoamos em nome de Jesus a nossa família, os nossos filhos. Pedimos ao Senhor que tire de nós todo e qualquer resquício de idolatria, Senhor. Tira. O Senhor não é um Deus digno de ser adorado com alguém que idolatra outro Deus. Então nos ajuda, Espírito Santo. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, que o Senhor nos dê o pão nosso de cada dia hoje, Senhor. Abençoa a obra das nossas mãos, para que possamos ser despenseiros do reino. Derrama a tua paz em Jerusalém e derrama a tua paz na cidade para a qual o Senhor nos fez transportar. Nós intercedemos hoje por Campo Grande. Abençoamos a Campo Grande. Abençoamos a Jerusalém com a tua paz em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado pelos filhos que o Senhor nos tem dado e zelado deles em nome de Jesus. Graça e paz e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Bom dia para vocês.